Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente atualizar sobre o MXRF11. Cotação atual 9,35, deu uma recuperada, né? Padrão das últimas semanas em todos os fundos. Estamos falando de um dividend yield, pegando os últimos 12 meses, né? Um rendimento distribuído dos últimos 12 meses. Estamos falando de uma porcentagem de 12,5% ao ano, tá? E o rendimento desse mês na verdade, o rendimento entregue em dezembro, né, de 10 centavos, representou 1,07% ao mês, um baita dividendo com a cota base de 9,32, tá? Ok, vamos partir para o relatório gerencial. Então, a gente tem aqui alguns dados gerenciais, administrativos do fundo, né? Já a gente consegue ver no resumo os fatos mais importantes, né? Aqui tem a performance do IFIX, performance de alguns setores, que dá para a gente pular também. Aqui já tem mais sobre o fundo, né? Então, o fundo visa a alocação de 80% do PL em CRIs, 20% do PL em permutas, e tem um pouco de fundos imobiliários, né, com características táticas, né, posições táticas, né, para giro de mercado. Parte de CRI não tem a taxa, né, mas aqui em permuta eles falam que o retorno que eles buscam é INCC mais 13% ao ano. Das movimentações, a gente tem movimentação no book de CRIs, então integralizados 113 milhões em novas operações, e equipe de gestão segue originando pipeline dos CRIs e permutas financeiras, né? E no book de permutas financeiras foram realizados novos investimentos em montante de 29,33 milhões. Lá pelo meio, fim do relatório, a gente vê com mais detalhe. No, no book de FIIs não teve movimentações, ok? Aqui fala que dos rendimentos auferidos foram 0,0975 reais por cota, né? E eles entregaram 10 centavos, ok? Então usaram um pouco de reserva, né? Deixa eu ver essa diferença. Aqui eles falam que eles ainda têm uma reserva de 0,0426 reais por cota. Bacana. Aqui eles falam do regime caixa, também, já conhece. Aqui está o resultado financeiro e distribuição de rendimentos. Quando a gente pega, né, comparado com o CDI, equivale a 134,75% do CDI. E quando a gente pega, né, que o CDI é tributado, né, então a gente tem um upside ainda maior, de 158,52%, né? Bacana isso, considerando 15% dos impostos no CDI, que é a alíquota mínima. Bacana, aqui o fluxo financeiro, então a gente tem em novembro resultado de 42 milhões 633 mil e o rendimento distribuído maior, totalizando por cota 10 centavos. Um pouco da reserva, ainda tem reserva. Bacana, aqui a gente consegue ver o histórico de distribuição, né? A linha azul é a distribuição e a linha mais cinza o resultado. Então, em alguns momentos distribuiu mais, outros momentos distribuiu menos e conseguiu ter essa reserva ainda até o mês de hoje. Pulei muito aqui, vamos ver. Tá, aqui tem a composição da receita do resultado, né? A maioria do resultado vem dos CRIs, vem um pouco de permuta, um pouco dos FIIs, vem um pouco do que está em caixa, tem as despesas, né? A taxa de administração, a taxa de gestão, gastos, né? Ok. Aqui dá para a gente pular, que é um pouco de performance comparado com outros benchmarks, dá para a gente pular também, taxa interna de retorno, da TI, né, ainda um pouco de performance. Então, a taxa de retorno TI bruta é calculada com base no fluxo de caixa que considera os rendimentos mensais recebidos e valorizando o valor da cota. É isso basicamente para mostrar a taxa de retorno, né, a performance. Ok? Então, aqui a gente tem novembro, né, valor da cota patrimonial, valor mercado da cota, ganho de capital bruto, teve ganho de capital negativo, taxa de retorno negativa, retorno total bruto menos 1,76%. A NTNB também variou para baixo, né? O IFIX variou para baixo, então diferença versus a NTNB, então desvalorizou referente à NTNB e valorizou mais comparado ao IFIX. Aqui mercado secundário, questão de volume diário de negociação, liquidez, né? Liquidez muito boa, é um fundo base 10, fundo com bastante cotista, tem um valor patrimonial, vamos ver quanto tem de
de capital, né? De patrimônio. Tem 4 bilhões de patrimônio, então, liquidez bem boa, né? Ok, aqui a gente tem informações de pregão, não interessa muito, dá pra gente pular. Aqui já tem algo mais interessante, né? A questão de composição da carteira. Então, estamos falando do book, da parte de, vamos entender que CDI mais uma taxa MTM, né? Tem a taxa de aquisição e a MTM, vamos dizer até a MTM, né? CDI mais 5,06, uma taxa bem boa, né? Claro, de aquisição de 2,64 representa uma taxa mais high grade, né? IPCA mais 8,51 já é um pouco mais middle risk, né? E a MTM está IPCA mais 9,93%. Tá? Tem um pouco de GPM aqui está 0%, mas talvez deva ser 0, alguma coisa por cento. Ok? Parte em FIIs, 11%. Bacana. Que dá para a gente passar. Tá, aqui tem com mais detalhes, né? Então, eles falam da parte de crise, os 113 milhões em dois CRIs, e aqui embaixo a gente consegue ver as taxas, né? IPCA mais 9,9% e CDI mais 2,7%, tá? São dois CRIs da mesma empresa. E um CRI da MRV com a taxa de IPCA mais 11. Aqui eles comentam, né, que essas taxas são maiores do que a taxa média, né? As novas alocações do mês possuem taxas superiores às médias do book de crise. Então, bacana. Isso eleva a taxa do fundo, né? Leva o retorno. A gente pode passar aqui, que a gente tem o portfólio de certificados de recebíveis imobiliários, né? Então, a maioria aqui em imobiliário residencial, tá? É um fundo com os CRIs, basicamente a maioria indexada a IPCA, né? Aqui tem o vencimento do duration dos CRIs, ok? E aqui, cada CRI, securitizador, o devedor, né? Com mais detalhe até para a gente ver as concentrações. Então, a gente tem uma maior concentração no devedor Birman, que representa 5,11% do PL. Assim, é um fundo bem diversificado, a gente vê essa maior concentração, até está numa taxa ok, né? Taxa de emissão de 9, IPCA mais 9%, mas a característica do MXRF11 é ser bastante diversificado, que é muito bacana para quem é cotista, né? Aqui dá para a gente passar, ok. Aqui tem alguns CRIs problemáticos, né, que estão aqui faz tempo, são porcentagens bem pequenas do PL e nem sentimos mais, né? Dá para a gente passar também, ok. Carteira de crise, daqui já a parte de detalhamento dos ativos, para a gente passar também. Quem tiver mais interesse, né, olhar mais a fundo para ver se faz sentido comprar ou não, né? Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, mas estudo que eu faço com vocês e por fim vou calcular um preço para poder nortear, né, quem tem interesse ou não, ou comparar com outros que você tem interesse de comprar, ver qual que talvez esteja mais descontado. Aqui está o book de FIIs, então a gente tem dois aqui no topo, com maior concentração na parte de fundos imobiliários, que sinceramente eu desconheço, né? LPLP 11, Unidades Autônomas 3, não conheço muito. HGRU e GARI já são fundos bons aí de híbridos, né? Que investem na maioria em renda urbana, bem bacana. Tá, aqui a parte de permutas financeiras, eles comentam algumas características das permutas, né? Que o fluxo de caixa não é constante, né? Depende do desenvolvimento, né? E o fundo, como segue fluxo caixa, tem que esperar os resultados transitarem, né? Então, mesmo que não sejam uniformes e mensais como a maioria dos CRIs, tais fluxos não devem ser enquadrados como esporádicos ou não recorrentes, como ganho de capital, visto que apenas seguem a dinâmica natural dos pagamentos pelos mutuários em empreendimentos de recuperação residencial, uma vez que o fundo segue o regime caixa para a distribuição de seus rendimentos, tá? Que tem, né, que a parte é 20% em início de obra, lançamento, início de obra, bits, e depois tem um repasse, tá? Então, tem essa característica, né, de desenvolvimento, depois repasse. Estamos falando de uma taxa média de INCC+, barra IPCA+, de 13,96%, então uma taxa bem alta, né? Tem uma característica de trazer mais resultado, né? Sobe o rendimento do MXRF11, é um pouco mais arriscado,
consegue trazer esse resultado um pouco para cima. Duration 3,07. Aqui tem as permutas financeiras que eles pegaram, né? Então, no mês de outubro, não informado no relatório anterior, a Max Renda realizou um novo aporte de 29,33 milhões em um novo projeto localizado no regime Prime de São Paulo, Pinheiros. O fluxo abaixo representa o histórico consolidado de pagamentos realizados da SPEs no fundo, como projeção do volume, dividendos e redução de capital futura das SPEs para o fundo da cota. Tá? Eles fazem umas ressalvas e a rentabilidade histórica de tais investimentos são INCC mais 13%. Eles comentam essa rentabilidade prevista, né? Pegando o histórico. Ok, e aqui para baixo a gente já tem o detalhamento das permutas, né? E por fim, é isso. Indo pro preço teto, a gente tem o preço teto de papel, né? Vamos pegar, selecionar MXRF11, vamos ver como é que estão os valores. Então, aqui MXRF11, estamos falando de um resultado menor do que o que foi distribuído, tem reserva acumulada, duration dos CRIs, IPCA, né, aqui as taxas de aquisição. Quando a gente parte para o preço do papel, primeiro a gente vai pegar aqui o valor patrimonial, 944, tá? Então, vamos pegar aqui o VP 944, 9,44 e o retorno, primeiro o spread, eu considero o middle risk, né? Então eu vou considerar o spread de 2,5 e o retorno eu vou considerar a inflação e a taxa eu vou pegar a MTM, tá? Que é a forma mais correta, pelo menos a que eu faço aqui também. Para pegar a MTM, eu vou buscar aqui, não lembro se eu não acho. Aqui, MTM, IPCA mais 9,90. Vou dar um pouco para baixo ali. 9,9. A gente tem um preço teto de, vamos ver, 8, deixa eu ver qual é a taxa do fundo. A gente está falando de uma taxa de 9%. Então aqui é 9%. Estamos falando de um preço teto de 8,97, abaixo do preço que está hoje. Claro, esse fundo tem a característica de ter permuta, que traz um pouco de resultado, tem a parte de fundos imobiliários, enfim. Mas pelo preço que eu calculei, não estaria dentro, né? Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, não quer dizer que não faça sentido também. Vale cada um fazer as próprias ressalvas, né? E ver se cabe na estratégia. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.